Olá! Então, nesta parte da aula, nós vamos começar, né, de uma forma agora cada vez mais focada, a falar sobre a consulta de enfermagem, também pode ser isso aqui, esse roteiro também vale para consulta médica, mas o enfermeiro, pode e deve, né, fazer, seguir esse roteiro, certo? Então, antes, né, da gente ver todos os itens que fazem parte, então, dessas consultas, tem que ficar bem claro, né, mais uma vez, a grande importância, de todos esses itens serem observados. Vocês vão ver no decorrer da aula de hoje, que são muitas informações, mas são informações extremamente importantes. Algumas elas vão, só ser observadas nessa primeira consulta, nessa primeira anamnese, porque é a história pregressa, né, familiar ou, clínica da própria gestante, e outras informações elas vão ter que ser a cada consulta, mais uma vez investigadas, porque tem algumas situações que elas podem, aparecer, né, no decorrer, da gestação. Então, cada serviço vai ter a sua organização, né, para fazer o registro e também para ter uma assim, como se fosse um guia, né, de perguntas, porque a gente não consegue, memorizar, quer dizer, depois de muito tempo, a gente acaba memorizando, mas no começo a gente não tem que ter vergonha, de ter um roteiro, né, então é importantíssimo a gente ter esse roteiro, seguir esse roteiro, porque daí a gente vai ter, assim, a segurança de que não vai esquecer nenhum detalhe. E aí, também o serviço pode, combinar, né, se eles não têm o prontuário eletrônico, que vai então, só registrar, as situações que onde tiverem problemas, né. E aí também, se vai destacar numa cor diferente para chamar atenção, isso vai depender muito então, de como a equipe multidisciplinar vai se organizar para fazer isso, certo gente? Então, já aviso vocês, são muitos itens, né, que vão ser falados hoje, alguns deles vão ser abordados posteriormente, né, também, porque agora nós vamos citá-los e depois nós vamos estudar com maior ênfase alguns deles, né, mas, nesse primeiro momento, o grande objetivo é a identificação dessas situações, ok gente? Então vamos lá. Então, as consultas, né, aí ali tá roteiro das consultas, é que assim, eu já vou justificar, né, eu peguei alguns slides, né, eu peguei prontos, do Ministério da Saúde, né, e aí então, não tem como eu arrumar, porque ele vem pronto, né, e vocês sabem como para mim isso aí é difícil, por exemplo, estar um slide errado desse, então, alguns eu até arrumei, eu até fiz novos, vocês vão ver que às vezes muda, porque eu refiz por ter em termos errados, e aí esse aí me passou ali aquele S faltando, mas para a versão do ano que vem eu já vou arrumar, ok, gente? Então é o seguinte, hã, o as consultas, né, elas vão seguir a alguns padrões, né, e que são eles vão ser sempre repetidos, né. Então, nós vamos ter a anamnese, como eu falei, nós vamos ter uma grande anamnese na primeira vez e depois vão ter anamneses menores, né, mas sempre importantes. Os exames também, nessa primeira, um grande exame físico geral e específico e no decorrer das outras consultas, conforme for, o desenvolvimento da gestação, tem alguns exames físicos que vão ser mais específicos para aquele momento. Prescrição de medicamentos também, dependendo da etapa da gestação, terão medicamentos diferentes que vão ser prescritos, né, principalmente o ácido fólico e o sulfato ferroso, né, que são,
profiláticos, que são, depois nós vamos falar muito melhor também nesses medicamentos, e aí também, dependendo das anomalias, dos problemas que a gestante pode, ter no decorrer da gestação, outros medicamentos podem ser também prescritos. E a solicitação de exames, né, então, depois nós vamos ver também que existem exames rotineiros e exames complementares, então os exames básicos e aqueles exames que pela situação da gestante vão ser necessários também de serem solicitados. Então, dependendo também do tipo da consulta, vão ser solicitados exames diferentes. E as condutas gerais, né, então que são frente ao que foi observado, frente ao diagnóstico que vai ser realizado, né, então, se for o médico, vai fazer o diagnóstico médico, né, das patologias e vai fazer os encaminhamentos, e nós da enfermagem vamos fazer os diagnósticos de enfermagem, e a partir daí nós vamos então fazer uma prescrição, né, diferente da prescrição lá na área hospitalar, onde a gente faz a prescrição daí para até os técnicos auxiliares também ajudam, né, na realização dos procedimentos. Aqui, essa prescrição ela vai ser muito mais em forma de orientações, né? Claro, algumas medicações também, mas a prescrição de enfermagem ela vai ser muito mais em caráter educativo, de orientação, de encaminhamentos, né? E também aqui nós não podemos deixar de falar que os técnicos de enfermagem, auxiliares, quando tiver, eles também podem colaborar. Por exemplo, vai ser visto lá como problema, né, ou situação encontrada que o calendário vacinal está incompleto, a situação vacinal da gestante está incompleta. Então, o enfermeiro pode prescrever, né, ele pode determinar que ela vai ter que tomar uma dose de vacina para evitar hepatite B, ou que ela vai tomar a vacina do influenza, né? Então, ele vai fazer essa orientação e vai encaminhar para a sala de vacina. Geralmente, lá na sala de vacina, é um técnico de enfermagem que vai fazer essa vacina. Então, a equipe inteira, né, vai participar, então, do atendimento para essa gestante. Mas é importantíssimo que o enfermeiro, agora eu vou falar bem da consulta de enfermagem, que o enfermeiro ele tenha esse diagnóstico daquela situação que precisa de um cuidado. Bem, a primeira parte, e hoje nós vamos ficar nisso, né, na anamnese, então é uma parte extremamente importante da consulta, por quê? Porque ela faz todo um levantamento da situação, não apenas da situação física, clínica e psicológica da gestante, mas também da questão ambiental, da questão social. Então, nós vamos ver que tem várias situações que são levantadas e que são importantes, então, depois para fazer a assistência. Todas as situações encontradas, elas deverão ser registradas, né, tanto no prontuário quanto no cartão ou na caderneta de gestante, né, a gente já falou sobre isso, então a importância da anotação de enfermagem, jamais, a gente até conversou na aula esses dias, né, da situação que o enfermeiro sabia do problema, mas ele nunca registrou. Então isso é um problema muito sério, né, gerencial, e que não deve acontecer. Então vamos lá. Agora é o momento. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é que vocês tivessem uma caderneta da gestante para acompanhar? Então, esse é o momento em que vocês devem pausar aqui o vídeo, buscar a caderneta de vocês, né? Ou então ou depois olhar, né? Eu vou mandar para vocês em PDF essa caderneta, mas para vocês observarem que essas informações elas são solicitadas também lá, por quê? Porque, a caderneta é da gestante, é sobre a saúde dela, então tem muitas, informações que têm que ficar lá registradas. Então, começa pelos dados de identificação.
Então, aqui, ó, só de eu falo, dados da identificação, eu vou agora ressaltar da importância, né, de que esses dados sejam preenchidos com o máximo rigor, com o máximo cuidado. Então, quando a gente fala o nome, se a gente pergunta, muitas vezes a pessoa acaba dando, né, isso não é sempre, mas acontece bastante. Ela dá aquele nome que é o nome mais usual, ou ela já resolve que o nome dela é muito comprido, então ela vai fazer uma abreviação do nome, ela vai suprimir alguns nomes que constam da identificação dela, e isso é um problema. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente vai precisar desse nome para procurar essa gestante, para fazer uma notificação, e aí esse nome não vai estar completo. Então, isso vale tanto para o preenchimento da caderneta da gestante, quanto de um prontuário, qualquer prontuário que vai ser aberto na unidade básica, também a nível hospitalar, deveria ser preenchido com base em um documento. Então, pedir, claro que não é assim, não tem documento, não vai poder atender hoje. Não, não é assim. Mas geralmente a pessoa tem, né? Ela tem o documento, ela tem o cartão SUS, ela tem carteira de identidade. Então, aí copiar. E outra coisa, gente, não vamos abreviar, tá? Maria de Jesus do Santo Sampaio. Então, nós não vamos colocar Maria de J SS, não. Nós vamos colocar o nome dela inteirinho. Professora, mas é muito grande. Capricha na letra, ou tá no computador, o ideal. Então, é muito mais certo. Esse é o nome dela, essa é a identificação dela. Segundo passo, o número do Cartão Nacional de Saúde, né? Então, hoje, que é o cartão SUS, né? Hoje é uma informação que a gente até se acostumou, né? No começo o pessoal ainda ficava assim, por que o cartão SUS? Porque o cartão SUS é a carteira de identidade de saúde, né? Então é a informação, eu acho que num futuro bem breve, nós vamos ter todo o atendimento informatizado, nós vamos ter o prontuário eletrônico, né? Eu sou otimista. O prontuário, e já tem, vocês vão me dizer, na minha cidade já tem, então que bom para a gente ver que isso é possível. Então, o prontuário que vai ser um prontuário que em qualquer lugar do Brasil que a pessoa esteja, ela vai ser acessado, e ele vai ser acessado pelo número do cartão SUS, né? Então, precisa colocar esse número. Data de nascimento e idade, gente, são duas coisas diferentes. Então, nós devemos colocar a data de nascimento e ao lado colocar a idade da pessoa, tá? Se a gente pergunta só a idade, muitas vezes tem gente que não sabe direito, gente faz cálculo, né? Então, nós podemos, inclusive, a partir da data de nascimento, ajudá-la, né? Dizer, olha, você não tem 24, você já tem 25, ou você ainda não tem 25, você ainda tem 24, certo? É importante, é uma questão assim, até de autoestima, a pessoa saber o seu nome. Eu sei que com 24, 25 anos hoje não tem muita essa confusão, mas quando a gente pega uma pessoa mais idosa, gente, é assim, ó, é quase que normal a pessoa não saber exatamente a sua idade, certo? Data de nascimento, então, dificilmente a pessoa sabe. Então, falar, dizer, olha, o teu aniversário vai ser dia tal, certo? Né? Por que não? Com relação à cor, né? Então, nós precisamos também identificar. Eu estou pegando aqui, ó, a minha caderneta de saúde, né, para mostrar para vocês. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a página onde vai estar. E ali na cor, então, vai ter um espaço para colocar o X, né? Muitas vezes a cor vem na caderneta vai vir como raça, certo? Então, se é branca, preta, amarela, parda, certo? E você está em dúvida? Pergunta. Hoje as pessoas já estão acostumadas a responder essa pergunta. Naturalidade. Vamos cuidar aqui, gente. Nós temos duas palavras que elas se confundem um pouco. Nacionalidade, ela é brasileira, paraguaia, argentina, uruguaia, colombiana, americana, né? Isso é nacionalidade. A naturalidade é natural de onde? Natural de qual cidade? Em que cidade a gestante nasceu? É isso que vai aqui na naturalidade. Endereço atual
Então é agora aqui nessa cidade onde você está atendendo ela, né, o lugar que ela mora. Não basta apenas você colocar lá, São João do Triunfo, não, você tem que saber em qual lugar de São João do Triunfo que ela mora, certo? E também não basta só o bairro, tem que ser o número, o nome da rua, o número da casa, o nome do bairro e, tá? De preferência, entre parênteses, um ponto de referência. Então, eu sempre conto aqui uma história verídica, né? Não sei se eu já contei para vocês, mas uma vez eu tinha uma funcionária, bem no começo, que eu trabalhava que eu ainda era só eu, a enfermeira-chefe era o tempo do centro de saúde, não era nem a clínica da mulher, pense um tempo. E aí tinha uma funcionária que trabalhava no exame no preventivo do câncer, lá, né, ela coletava, e ela colocou lá, vamos dizer, Dona Maria das Neves, ela colocou o endereço Campo da Água Verde, tá? Campo da Água Verde. Campo da Água Verde é esse bairro aqui onde é a escola, né? Você já deve ter visto que o bairro é grande. E mesmo lá, há 30 anos atrás, o bairro já era grande. E aí ela colocou lá Campo da Água Verde, e, por azar, né, da paciente dela, veio uma condição, né, que não era das mais favoráveis e que no protocolo ali, né, dizia que ela tinha que fazer busca ativa, né, dessa paciente, porque ela demorou para vir buscar o resultado e ela tinha um problema. E aí, então, ela veio assim: "Ô Isabela, né, tem que essa paciente aqui tem que ser visitada, porque ela tem esse problema, não veio mais". E falei: "Ah, então vamos ver o endereço dela, né". Daí ela disse: "É, tem um problema". Eu digo: "Mas que problema?". "O endereço tá Campo da Água Verde". Eu falei: "Gente, de quem que é essa letra?", do tempo que era tudo escritinho, né. "De quem que é essa letra? Quem que preencheu esse endereço?". "Ah, eu?". Ela tinha um jeito assim: "Eu?". Eu disse: "Ah, então você conhece ela?". Ela falou: "Eu não, imagina quanta gente que vem aqui fazer exame, não sei quem é". Eu disse: "Pois é, então quando você escreveu, né, Campo da Água Verde, você deveria ter pensado nisso. Então, olha, tá aqui o nome dela, tá aqui o endereço dela e você vai encontrá-la". Como? Já começou a chorar, né? Já tem mulher já começa a chorar, né? Enxuga as lágrimas, pode chorar, enxuga, quando você terminar de chorar, enxugar as lágrimas, você vai começar a procurá-la. Gente, ela quase enlouqueceu, tá? Mas ela teve que encontrar. Por quê, gente? Porque não basta, nós temos que colocar o endereço, isso eu não estou falando para vocês, que eu entendo que vocês saibam, mas nós temos que falar para todos os funcionários que vão preencher documentos, que eles deveriam cada vez preencher o endereço de forma que eles tivessem que achar. Do tipo assim: "Ah, mas espera aí, mas tem algum ponto de referência? Se eu tiver que achar sua casa, como é que eu acho?". E aí é perto do bar do Zé, na frente da benzedeira, dona não sei o quê, atrás do pátio do não sei o quê, certo, gente? Então isso ajuda bastante, tá bom? Bem, grau de instrução. Outra informação extremamente importante, né, no grau de instrução, nós vamos colocar, o número de até que série que ela estudou, né, então se ela estudou até a quarta série, se ela fez o ensino fundamental completo, se ela fez o ensino médio, e aqui, gente, nós muitas vezes vamos ter que ajudá-la a pensar nisso, né. "Ah, eu estudei, não me lembro bem certo", então você vai ajudá-la e vai colocar ali. Por que o grau de instrução? Porque nós vamos ver depois, né, continuando a anamnese, que esse grau, dependendo do grau de instrução, dependendo de quantos anos ela foi na escola, isso é uma situação que é um risco para essa gravidez. Então, poucos anos de estudo configuram uma gestação de risco. Por quê? Porque se ela estudou pouco, ela tem poucos conhecimentos, ela tem menor condições de discernimento, certo? Então, essa é uma informação também que deve ser escrita com rigor. Tá? "Ah, mas ela não soube dizer". Então para, vamos ter paciência e vamos ajudá-la a pensar, certo? E vamos colocar nada, até falando nisso agora, nada pode ficar em branco, certo? Não tem nenhuma dessa informação que dá para a gente pular. Bem, aqui vem outra informação bem importante. Eu esqueci de falar, né? Nós já estamos nos dados socioeconômicos, né? Dados socioeconômicos, eles são referentes à questão social da pessoa, né? Então, e econômica também, né? Porque para a gente conseguir já fazer
ter uma ideia da situação de vida dela, porque, a condição da pessoa na sociedade, o quanto que ela tem acesso a determinados bens e serviços e compreensão, isso também é um fator importante para a gestação dela. Então, profissão e ocupação. Profissão barra ocupação, porque são 2 coisas diferentes, certo? Minha profissão é enfermeira, minha ocupação é professora, certo? Então, é bem importante a gente colocar as 2 situações. Às vezes, a pessoa é enfermeira e a ocupação dela é enfermeira, ótimo. E ainda enfermeira de saúde pública ou enfermeira na UTI, né? E por que que é importante, principalmente, a questão da ocupação? Porque, lá para frente também nós vamos ver que existem algumas ocupações, alguns trabalhos, né, que, configuram risco para a gestação, certo? Então ela vai colocar lá: "Não, eu sou pedagoga". "Ah, pedagoga, a profissão, né, pedagoga. Qual é a tua ocupação?". "Pois é, não achei emprego, agora eu estou trabalhando lá numa laminadora e eu ajudo a empilhar". Opa, certo? Ajuda a empilhar, faz força, blá-blá-blá. Então, essa é uma situação, né, pela carga de peso que ela tem que erguer, e isso vai fazer com que ela, precise trocar de ocupação, não vai trocar de emprego, ela não vai ser demitida, ela não vai ter que pedir demissão, mas lá naquele serviço dela, ela tem o direito, isso está escrito também na caderneta de gestante, né, e os médicos do trabalho sabem, os encarregados lá sabem, que a gestante tem o direito assegurado de trocar, de ocupação neste período em que ela está gestante, certo? Então, a importância de colocar a ocupação. Estado civil. Então, aqui, gente, o nosso principal objetivo é saber se ela tem um companheiro. Claro, primeiramente, a gente pode perguntar: você é casada, você é amasiada, você é solteira? Então, no começo, ela pode colocar assim: não, eu sou solteira. Tá, ótimo, estado civil, solteira, né? Então, socialmente, lá, legalmente, ela é solteira. Mas, agora vamos lá. Mas você vive com alguém? Você tem um namorado? Ah, não, a gente já está junto faz uns 20 anos, só que cada um mora na sua casa. Então, você vai colocar essa situação ali, gente, porque ela é importante. Uma coisa é uma gravidez, a pessoa solteira, do tipo assim, ó, ela teve esse cara, foi ficante, ela nem sabe mais onde ele tá, ele foi embora, ele veio trabalhar aí numa obra e ele foi embora. Então, o que que eu vou imaginar? Que ela está sem parceiro, sem companheiro, né, ela está grávida, sem um companheiro no momento. Agora, ela é solteira, mas ela tem um namorado faz 5 anos, os 2 pronto, então ela é solteira, mas com um companheiro. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né. Ou também ela pode ser casada, e ela contar para você que são casados, mas não se dão bem, não inclusive estavam prestes a se separar, e aí um dia lá, né, naquelas coisas de faz as pazes, aconteceu, engravidou, mas depois disso já de novo, já se separaram, mas também não é divorciada. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês aqui, ó, que nós temos que deixar registrado, qual é a situação dela em relação ao pai dessa criança. Tá, como também pode ser que ela seja casada, né, e o pai desse bebê que ela está esperando seja outro. Aí, claro que ninguém vai escrever de uma forma aí, porque isso já é uma informação que pode gerar algum problema, então essa informação tem que ser guardada, tem que ser levada em consideração, mas nós não vamos escancarar isso ali na caderneta da gestante, por quê? Porque isso pode causar um outro problema para ela, ok? Número e idade dos dependentes, tá? Isso aqui claro que depois nós vamos perguntar ainda quantos filhos, mas assim, ó, com quem que você mora, como é que é a organização da tua família, lá da tua casa, porque o grande objetivo dessa pergunta é assim, ó, eh
você fica em casa, você é do lar, quantas pessoas tem lá? Você é uma casa muito grande, é uma família muito grande, você tem muitos filhos lá e daí, já tem 10, esse é o 11º, você já imagina: "Meu Deus, dá conta de tudo isso", né. Ou então tem 5 e é tudo uma escadinha, né, assim, então, tudo isso ou então, o primeiro filho, mas mora meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, tudo já, na terceira idade. Opa, então isso também é uma sobrecarga, de trabalho doméstico. E além de trabalho doméstico, né, a gente também tem que pensar na questão econômica, né. Então, quantas pessoas na casa trabalham, né, quantas pessoas têm renda que vão dar conta de todas as necessidades, né? Então já é a pergunta seguinte, ó, pessoas da família com renda. Sempre eu falo, né, para os meus alunos quando a gente vai investigar renda, que a gente não precisa perguntar qual é a renda da família, né, em reais, assim, se é 2, 3, 5, 10, 15 salários mínimos, mas a gente pergunta de uma forma assim, para saber se a renda da família dá conta das necessidades. Então isso a gente pode perguntar, né. Eu não gosto quando pergunta para mim: "Qual é teu salário?", né, "Qual é a renda da tua família?". Eu fico pensando assim, né, para que quer saber? Agora, se me perguntarem assim: o que a tua família tem de renda, dá conta de resolver as necessidades de é muito mais fácil de responder, concordam comigo? E é isso que nos interessa, nós não queremos saber exatamente quanto, nós queremos saber se eles têm dinheiro para comer, se eles conseguem ter dinheiro para comer e pagar a luz e a água, tá entendendo? Se ela vai ter condições de que ela tem que pegar 2 ônibus para vir lá, né, isso quase não acontece, nós vamos trabalhar na unidade básica de saúde com ela, né, mas se ela precisar ir fazer um exame lá no centro da cidade, se ela vai ter como ir, certo? Porque esse é um dos grandes problemas, né, que a gente vai falar depois nos encaminhamentos, que é, a gente não basta dizer assim: "Agora você tem que ir fazer um ultrassom lá em", o nosso convênio diz que o ultrassom é lá em Porto União, tá, mas ela sabe onde é Porto União? Ela sabe como é que chega em Porto União? Como é que ela vai chegar em Porto União, né? Então, a gente tem que mostrar ou então diz assim, é em Porto União, daí, outra consulta vem: "Mas eu não sabia como ir". Não, mas você tinha que ir lá na policlínica, lá tem um serviço de não, tem que explicar para ela, certo? Então as pessoas não são obrigadas a saber tudo. Então a gente tem que falar todos os caminhos. Tem umas que vão dizer: "Não, eu sei". Oh, tranquilo, outras: "Ah, eu não sabia". Mas e daí? Quanto tempo? Porque daí eu tenho que levar dinheiro para comer. Então, por isso essa história da renda, né? E isso a gente pode colocar lá, né? Alguma uma anotação, precisa de mais acompanhamento, de mais ajuda, precisa de encaminhamento. Condição da moradia. Então aqui, gente, a gente pode até perguntar, meio que basicamente, mas lembre, nós estamos, fazendo esse primeiro atendimento numa unidade básica de saúde, né, da estratégia de saúde da família. E aí, se essa gestão é boa ali dessa unidade, desse ESF, vai ter uma ficha lá de acompanhamento dessa família. Então, o ideal é que a gente pegue essa ficha e lá vai estar registrado, certo? A gente pode até fazer isso depois, mas nós temos que ter a garantia de que tem. Então, o tipo da moradia, se é de alvenaria, se é de madeira, se é um barraco daqueles que montou umas lâminas, se é ah, se mora no rancho da casa de alguém, o número de cômodos, né, as condições de saneamento básico, se tem esgoto a céu aberto, se tem um lixão do lado, todas aquelas informações, e são muitas as informações que tem, então uma olhada ali vai ajudar bastante a fazer diagnóstico, da moradia.
Bem, agora eu já estou aqui, ó, gente, com uma foto da caderneta da gestante, certo? Do cartão lá da caderneta da gestante. Então, vocês vão encontrar, isso é uma das primeiras páginas da caderneta da gestante, então tem lá, né? O nome, tudo já falei, como gosta de ser chamada, isso é interessante, né? Porque o nome dela, eu tenho a história da minha avó, né? O nome da minha avó era Helena Maria e ela era chamada de Anitta. Então, ninguém conhecia a Helena Maria, todo mundo conhecia a Anitta. Então, eu imagino, se eu estivesse fazendo o pré-natal da minha avó, eu ia colocar lá, né? Como eu gosto de ser chamada, Anitta, porque é o nome dela, de verdade, né? No documento é um, mas ela. Então, tem a que gosta de ser chamada de. Ela é Cristina e gosta de ser chamada de Kika, porque ela não é a Cristina, ela é a Kika, né? Nome do companheiro aqui é opcional, então tem uns que vai. E olha ali, ó, nome do o A, companheiro A, certo? Porque ela pode muito bem estar grávida e ela ter uma companheira. Ah, gente, então, se aqui você pode dizer: "Você quer que eu coloque aqui?" Não, não, vamos deixar aqui pode deixar em branco, tá, ali tá escrito, é opcional. Daí, data do nascimento, idade, ali, ó, raça, né, que eu tinha falado para vocês, ou cor, então branca, preta, amarela, parda, indígena, tá, em algum lugar tem que ir um X ali. Se trabalha fora de casa, sim ou não, né, eu falei ali da ocupação, então você pode até colocar a ocupação e aí colocar depois a profissão também, endereço, ponto de referência, lembra que eu falei? Tentem, gente, não deixar sem ponto de referência, porque tem ponto de referência. Para tudo tem ponto de referência. Até quando a gente compra alguma coisa na internet, às vezes vem lá, ponto de referência. Ajuda para o pessoal do correio trazer na casa da gente, né? Então não é só nós da saúde que pedimos ponto de referência. Cidade, estado, CEP, né? Telefone fixo, telefone celular. Você tem os dois, anota os dois, certo? E aqui, gente, pausa, tá? E fala para ela. Olha, se você trocar de telefone, por favor, nos avise, porque esse telefone ele fica registrado aqui também na nossa ficha, porque ele tem, né? Deveria ficar lá no cadastro dela, porque muita coisa se faz via telefone, né? Na unidade básica de saúde. Eu sempre disse, desde que todo mundo hoje tem celular, pode às vezes não ter feijão na hora do almoço, mas tem celular na bolsa. E é ótimo, gente, é maravilhoso isso. Então, nós da unidade básica, nós temos que usar essa informação. Certo? Então, aquilo que eu dizia para vocês, a Mariazinha não veio na consulta, tem que telefonar para a Mariazinha para ver o que que houve. Agora, o pessoal troca muito de celular, né? Então, é aqui, acho que quem trabalha aí com atendimento ao público sabe disso, vai me confirmar depois da interação. Mas pedir para ela, então, para informar, não faz mal, a gente algumas coisas é bom até colocar lápis, né, porque vai ter que trocar bastante. Quem tiver o endereço de e-mail, né, coloca ali também, tá? E aí, essa parte de baixo, muito importante, porque não vai ser importante só para nós, vai ser importante, aquela história que eu falei, né? Ela é atropelada, né? Eu sei lá, ou ela desmaia na rua, estava sozinha, alguém vai socorrer, ela pega a bolsa, tá lá a caderneta e tá lá, em situação de emergência, ligar para, então, o nome da pessoa, o telefone e ali identificado se esse número é do pai do bebê, da mãe dela, da vizinha ou de outros, né? Qualquer outra pessoa. E aí coloca ali o nome, ok? Então vamos agora então para a lista de situações que nós vamos então investigar nessa primeira consulta, ainda na parte de anamnese. Então nós vamos começar falando dos antecedentes familiares, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a situação de saúde da família dela, né? Quando a gente está falando da família dela, não é da sogra nem do sogro, é da família, né, sanguínea dela, da consanguinidade dela. Então, né, mãe, pai, irmãos, né? Então vamos lá.
E por que que nós precisamos saber isso? Porque tem algumas situações, né, que, se tem na família, existe uma chance maior de acontecer também com essa gestante, se é que já não está acontecendo. Então vamos lá, hipertensão arterial. Tanto a hipertensão arterial quanto o diabetes, né, são, doenças, né, ou são problemas que podem, né, nós não estamos dizendo que vai, mas podem estar relacionados à hereditariedade, né. Então existem, né, quando a gente estuda essas doenças, a gente sabe que existe uma chance, né, maior se a pessoa tem pais diabéticos, né, de ter diabetes, mesma coisa com a hipertensão. Claro que existem outros fatores associados, né. Malformações congênitas e anomalias genéticas, né. Então aqui também a gente tem que cuidar para não perguntar assim: "Tem alguma malformação congênita ou anomalia genética na tua família?" Meu Deus, só porque era muito comprido, outro porque ela não entendeu nada ela vai dizer não, né. Então a gente não pergunta assim. Tem alguém lá na tua família, assim, irmão, sobrinho, tio, que nasceu com algum problema, com alguma coisa? Pense, lembre, você tem eles vão contar: "Ah, teve um que teve câncer", não, câncer não. "Ah, teve um lá que ele nasceu e ele nunca falou", opa, então você vai tentar identificar, né, situações dessas e vai escrever. Gemelaridade, até esses dias nós estávamos falando, né, na gemelaridade, falando que existe, né, uma chance, certo? Então também não é que vai, mas existe essa chance. Então nós vamos perguntar quem, né, que teve essa gemelaridade. E aqui nós vamos perguntar da família do marido também, porque pode ser também ter alguma ligação. Câncer de mama e ou colo uterino, também informação importante. Hanseníase, tuberculose e outros contatos domiciliares de doenças, transmissíveis. Também tem que ser registrado e aí dizer quem, né, que teve essa doença ou tem. Vocês estudaram tudo isso com a Yolanda, por isso que eu não vou, entrar em muitos detalhes, mas é importante, né, dizer se vocês foram, né, você, convivia lá com a pessoa, se foi feito o teste, se a pessoa está curada, né, então vocês vão investigar melhor essa situação. Parceiro sexual com doença sexualmente transmissível, ó, nós estamos investigando outras pessoas, então aqui a família é o parceiro sexual também. Então se ele já teve, se ele tem algum sinal e sintoma, se fez tratamento, tá. Da gestante espera um pouco que nós vamos perguntar daqui a pouco. E aí, outros problemas que ela acha relevante relatar. Bem, agora nós vamos para os antecedentes pessoais da gestante e vamos começar agora com a saúde de forma geral, ainda não vamos especificar na parte nem ginecológica, nem da gestação, certo? Então, geral. Então, o que já aconteceu com ela, né, na vida? Então, se ela já teve algum episódio de hipertensão ou se ela é hipertensa, certo? Mas cuidado, ela pode dizer assim: "Não, não, minha pressão é super normal". Daí daqui a pouco se pergunta assim: "Mas você toma algum remédio?". "Sim, eu tomo antihipertensivo". Né, a pressão dela é super normal, porque ela toma antihipertensivo, então ela é hipertensa, né, gente. Então, é o jeito de conversar que a gente tem que entender que, às vezes, do jeito que a gente pergunta, a gente induz respostas que podem ser ruins, né, ruins do ponto de vista que vai dificultar o diagnóstico. Mesma coisa para diabetes, né. Aí, gente, o diabetes também, às vezes, faz confusão, né. Tem gente que acha que só tem diabetes quando a glicemia está alta, daí a glicemia está controlada, ela não tem diabetes. Não, mas é a mesma coisa, ela está controlando a glicemia, porque ela usa insulina ou porque ela usa um hipoglicemiante, mas ela é diabética, né. Então também aí tem ou como tem gente que diz assim: "Meu Deus, como é que é? O meu diabetes está alto", isso agora falando fora aqui da eu acho tão engraçado, o meu diabetes está alto. Não, a minha glicemia está alta, porque eu sou diabética, né? A pessoa tem que pensar desse jeito.
Aí, né, a história dos medicamentos que eu falei, você vai perguntar uma coisa, ela vai dizer assim: "Não, tá tudo ótimo, mas eu tomo medicamento". Então, medicamento, que tipo, né, quais medicamentos, e aqui tem que deixar tempo para pensar, talvez ela não vá lembrar de todos, você vai pedir para que ela traga por escrito na consulta, na próxima consulta, ou então que ela mande por WhatsApp para você, maravilhoso, né. Claro, você vai ler o WhatsApp no teu horário de trabalho, mas, ela pode fotografar a caixinha, porque o nome é difícil de ser pronunciado, ou ela pode trazer lá a caixinha para olhar, mas de tudo que é jeito, né, nós temos que saber todos os medicamentos que ela toma, quem prescreveu, quando que foi prescrito, por qual situação, né, que ela passou para tomar esse medicamento, tá? E como é que ela toma, isso é outra coisa importante, né, como que ela toma esse medicamento. E até para a gente ver se ela está tomando certo, se é um medicamento mesmo necessário, se ela está tomando bem certinho. Infecção do trato urinário. Então essa é um problema, uma investigação bem importante, nós vamos ver que a gestante ela tem uma chance maior de ter infecções do trato urinário e principalmente se ela já tem infecções anteriores, então a gente tem que perguntar se ela teve, quantas vezes ela teve, em que situação que ela teve, quando que ela teve a última infecção. Como que ela tratou, se ela fez o tratamento correto, se ela fez exame depois de fazer o tratamento. Se ela é uma cardiopata, né, e tentar descobrir qual é o problema que ela tem. Às vezes a gente vai descobrir também pelo remédio, dizer para ela se ela tem carteirinha, né, de algum programa que ela participe, trazer também, se ela não tem ali. Se ela tem alguma doença renal crônica, se ela tem anemia ou outras doenças outras deficiências nutricionais, né, então, também é uma informação bem importante. Se ela teve anemia, quando que ela teve, como é que foi o tratamento, quais eram os sinais e sintomas, se agora ela está se sentindo melhor. Como é que aí já dá para gente, né, depois nós vamos falar mais da alimentação, mas daí você já pode perguntar, né: "Mas e daí, você fez parte do tratamento mudar a alimentação e você melhorou e você continua comendo mais alimentos que contêm ferro?" Se ela sabe se tem alguma doença da tireoide ou alguma doença, outra doença relacionada a hormônios, né, uma endocrinopatia, também tentar descobrir qual. Às vezes ela diz: "Eu tenho um problema de hormônios", né, então, que hormônio, de qual glândula, né, se ela teve ou tem alguma doença neoplásica, se ela fez alguma cirurgia, né, por que que ela fez, qual foi a cirurgia, quando que foi essa cirurgia, se ela já recebeu alguma transfusão de sangue e por que que ela recebeu, se ela tem alguma alergia, né, se ela tem alergia à poeira, se ela tem alergia a mofo, se ela tem alergia a camarão, se ela tem alergia a medicamentos, então, todos os tipos de alergias. Uso de drogas, né, então aqui também, né, já está lá a conversa indo bem, daí, e porque aqui na droga, né, quando a gente vai perguntar de álcool, de fumo é fácil, né, de fumo é fácil, de álcool a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado, inclusive para pegar a verdade, porque é assim, ó, você não vai perguntar assim: "Você é alcoólatra?" Não. "Você bebe?" Assim, né, você toma cerveja, mas você toma cervejinha de vez em quando, mas você toma pinguinha, então uma caipirinha, como é que é? Porque isso você vai ter que avaliar porque do que nós falamos do fumo, né, vou fazer depois todas as orientações, né, para que ela não fume, e do álcool também, né, a gente já falava esses dias na aula que os estudos, assim, que eu gosto mais, ou pelo menos os que eu mais confio, né, são aqueles que dizem que é zero de álcool, né. Então, para garantir que não vai ter nenhum problema, então a gente vai ter que conversar com ela sobre isso, e aí nós vamos ter que saber se ela toma uma caipirinha de vez em quando, ou cervejinha no sábado e domingo. E aí das outras drogas também, certo? Então tem que ter todo já um vínculo, né, para conseguir que ela conte a verdade, para que você possa então fazer a orientação correta.
Sobre a prática de atividades físicas, né, então lembrando que tem muita coisa que a gente pode considerar a prática de atividade física, né. Ela não vai na academia, ela não corre, ela não caminha, mas ela caminha, ela vai a pé lá no serviço dela que é 5 quilômetros, então ela faz uma atividade física, que é a caminhada, ela vai e volta do serviço, né. Então o que nós temos que identificar aqui é se ela faz alguma atividade física, se ela é ativa fisicamente ou se ela é sedentária, né. E aí às vezes a gente já vai meio que associar pelo IMC dela. Mas aí o que que nós vamos ter por que que é importante nós identificarmos isso? Porque nós precisamos orientar depois e nós vamos fazer a orientação em cima do que a gente identificou aqui. Daí nós vamos, tentar, né, depois que nós vamos pesá-la, né, e medi-la, nós vamos então, identificar algum desvio nutricional, né. Então nós vamos identificar se ela tem baixo peso ou se ela tem sobrepeso ou obesidade, né, ou se ela é eutrófica, né, se o peso dela está ideal. Isso é importante, por quê? Porque muitas intercorrências gestacionais, elas são relacionadas à questão nutricional. Doenças neurológicas e psiquiátricas, então ali quando a gente pergunta dos medicamentos, a gente acaba às vezes descobrindo isso, né. Ou então ela pode ou quando a gente pergunta se já teve alguma doença, se já teve alguma situação, ou também aqui no psiquiátrica, nós podemos perguntar depois como é que foram as dietas dela, né, se ela teve algum problema, se foi tudo correu bem, e às vezes algumas podem relatar que elas tiveram alguma depressão pós-parto, uma psicose puerperal, né, que são doenças psiquiátricas relacionadas com a gestação. A vacinação, né, eu já tinha dito, temos que pedir para que ela traga a caderneta de vacina dela ou a caderneta de gestante da gestação anterior. E aí, claro que essa conversa vai se estender e ela é capaz de contar e nós vamos identificar outras situações. Então, visto a situação clínica dela, geral, né, nós vamos agora falar um pouco sobre os antecedentes ginecológicos, que são muito importantes aqui para o pré-natal, porque ela está gestante, né, e ela está agora, usando, digamos assim, né, a a a parte ginecológica dela, né, para o desenvolvimento desse embrião e feto, e aí a gente sabe que algumas situações ali, elas podem, ter alguma relação. Então vamos perguntar sobre os ciclos menstruais dela, né. Então, bem, aqui vou começar assim, ó, a primeira pergunta deveria ser, né, se a gestação dela foi planejada ou não, né. Então lembrando que uma coisa é a gravidez ser planejada e outra a gravidez ser desejada, né. Então vai ter aquela gravidez não planejada, mas que ela é aceita, ela é desejada, não tem problema nenhum, né. E tem aquela que é não planejada e ela não está aceitando que ela está grávida, certo? Então, por causa dessa quando eu pergunto se a gestação é não planejada ou é planejada, para nós já, emendarmos com a história dos métodos anticoncepcionais, né. Então, e isso tem a ver com os ciclos menstruais, por quê? Porque se ela vai dizer assim: "Ó, eu usava faz 10 anos que eu tomava, anticoncepcional e não sei o que aconteceu que eu engravidei", tá. Então, o ciclo mens nem tem como a gente avaliar os ciclos menstruais dela, certo? Porque se faz 10 anos que ela toma anticoncepcional, ela tinha ciclo menstrual artificial, que era do comprimido. Agora, não usava ela pode dizer: "Não, eu não usava nenhum método anticoncepcional, e faz 10 anos que eu não usava e eu nunca conseguia engravidar". Daí sim, mas como é que era a tua menstruação? Você menstruava todo mês, né? Então aí vocês vão lembrar de tudo aquilo que a gente estudou lá, né, da questão do ciclo menstrual, e você vai tentar levantar, a informação se ela tinha ou não se ela ovulava ou não ovulava, por que que ela não engravidava, e ela vai dizer, né: "Eu tentei, eu tinha problema de infertilidade", ou "tudo normal, mas daí o meu marido eu troquei de marido e daí eu engravidei", né. E aí também, outra informação, voltando aqui no anticoncepcional, né, se ela diz que ela estava tomando anticoncepcional e engravidou, então nós temos que investigar, que é importante, e deixar registrado, eu pelo menos quando eu registrava em vermelho e com caixa alta, do tipo assim, ó, tomava contraceptivo oral, certo, e engravidou tomando,
tomando. Daí eu investigava e perguntava como é que você tomava, né? Então, eu tomava errado, né? Então, uma das histórias era aquela, né? Eu perguntava, quando é que você parava de tomar e quando é que você começava a tomar de novo a outra cartela? Ah, eu esperava vir, daí eu esperava parar, daí eu esperava mudar a lua, né? O mudar a lua é brincadeira, mas assim, ó, era um tal de esperar, que ela não fazia o intervalo indicado, né? Geralmente 7 dias, né? Na maioria dos anticoncepcionais, ela não fazia essa pausa correta. E o que acontecia? Quando ela ia começar a tomar o anticoncepcional de novo, ou ela já tinha começado o ciclo dela, e aí ela ovulava, mesmo tomando o anticoncepcional, ela ovulava, porque ficava uma bagunça de hormônios lá. Né? Porque o anticoncepcional faz? Ele tem que ser iniciado naquele prazo correto para ele não deixar iniciar um ciclo ovulatório. Né? Isso não é o assunto agora da aula, mas então a gente tem que entender por que ela engravidou sem planejar. Por que nós temos que fazer isso? Porque quando ela vier na consulta do puerpério, nós temos que abordá-la para ver qual. Nós já vamos indicar o método anticoncepcional, e geralmente quem faz isso é o enfermeiro, e aí nós vamos lá, né, nessa consulta que nós fizemos agora e vamos ver, olha, ela engravidou lá tomando anticoncepcional. Não adianta eu indicar para ela anticoncepcional oral de novo, por quê? Porque, ou então ela vai colocar lá, eu esquecia, eu tomava, mas eu tomava um, daí eu ficava 3 dias sem tomar, daí eu tomava 3, daí. Então, nós temos que pensar num método que seja mais seguro. Ou então, vamos investir na orientação para que ela agora finalmente aprenda a tomar. Né? Então, mas não porque nós queremos, né? Porque nós vamos mostrar para ela que assim como aconteceu, pode acontecer de novo, né? Se ela abandonou o anticoncepcional, por que que ela abandonou? Se ela tinha algum efeito colateral. Então, né, meu Deus, é a aula da Janine aqui, né? Não vou eu entrar nessa aula. Bem, vamos perguntar dela agora sobre infecções sexualmente transmissíveis, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então, se ela já teve, e aí nós não vamos perguntar, você já teve alguma DST? Não. Você já teve corrimentos? Você sabe o que que era? Às vezes está na ficha dela, né? Às vezes está até ali no prontuário dela, que ela teve tricomoníase, que ela teve sífilis, que ela teve HPV, né? Ou vai estar ali, ou então vai conversar com ela sobre isso, né? Se não está escrito ali, vai investigar se ela fez o tratamento, e vai perguntar do parceiro também, né? Inclusive, né, com muito jeitinho, a gente também tem que perguntar se ela tem um parceiro, se ela tem mais de um parceiro, se mesmo ela, porque daí nós temos que falar que mesmo ela estando grávida é importante que ela use preservativo, ele use preservativo, porque o preservativo não vai evitar apenas a gravidez, mas vai evitar a transmissão de uma doença, né, sexualmente transmissível. Então, essa abordagem aí também é bem importante. Malformações uterinas, então ela pode dizer, né, que ela tem útero invertido, que ela tem útero bicorno, que ela tem. Então ela vai contar e aí isso vai ficar registrado porque algumas dessas situações podem sugerir alguns cuidados maiores, né, inferir alguns cuidados maiores. Mama, né, se ela já teve algum problema na mama, e qual foi o problema e qual foi o tratamento realizado, né? Podemos até aqui já perguntar para ela, né, se ela amamentou, se ela teve engurgitamento, se ela teve mastite, se ela teve eh, fissura, né? Também já dá para colocar aqui. Porque às vezes quando fala em mama, ela já vai falar, né? E aí tentar ver com ela se ela tem a carteirinha dela do preventivo, descobrir quando que ela fez o último Papa Nicolau, né? E qual foi o resultado. Por quê? Porque daqui a pouco, quando nós falarmos, daqui a pouco não é hoje, né? Mas quando nós falarmos dos exames, né? Se ela fez recentemente o Papa Nicolau e deu um resultado legal, nós não precisamos pedir de novo ele agora.
Bem, com relação à sexualidade, né, daquilo que eu estava falando, né, antes, se ela tem quantos parceiros ela tem, se ela está tendo um parceiro sexual nessa gestação, se ela tem algum desconforto, alguma dor durante a relação sexual, né, isso chama-se dispareunia, né, que é a dor no ato sexual, e se ela usa preservativo, tudo isso eu já falei, né. Bem, agora vamos falar dos antecedentes obstétricos dela, né, das gestações anteriores, se é que ela teve alguma gestação anterior, né. Então, primeira coisa que nós vamos perguntar é se ela teve já gestações anteriores, e aqui lembrando, ó, incluindo abortamentos. Então vamos dizer que ela diz assim: "Não, eu não tenho nenhum filho, mas essa já é a terceira vez que eu tô grávida, porque eu tive 2 abortos". Isso é uma informação extremamente importante, tanto que nós vamos ver daqui a pouco que na caderneta de gestante, tem lá para a gente colocar isso em destaque, porque é uma situação que tem que ser sempre analisada, certo? Então, se é a primeira gestação dela, a gente diz que ela é gesta um, certo? Que é a primeira gestação dela. Se é essa que eu disse que ela é a terceira gestação dela, mas ela teve 2 abortos, então ela é uma gesta 3 para zero, né? Gesta 3, que é a terceira gestação. Para zero, porque para é de partos, ela nunca teve nenhum parto, ok? Então, número e tipo de partos, então, se foi 2, foi 3, e esse tipo é se foi parto vaginal ou parto cesárea, certo? Eu ainda, quando eu fazia a consulta, eu ainda no cesárea, eu sempre perguntava o porquê da cesárea, certo? A indicação da cesárea. E no parto vaginal eu ainda perguntava se foi com episiotomia, sem episiotomia, e pedia para ela me contar alguma coisa do parto. Se bem que lá para frente nós vamos ainda investigar mais isso, né, em outra consulta. Número de filhos vivos, isso é muito importante. Por quê, gente? Ela teve 5 filhos, só 3 estão vivos. Opa, o que aconteceu com os outros 2, né? E aí daqui a pouco nós vamos ver lá na caderneta que nós devemos identificar pelo menos se eles morreram precocemente ou não. Idade na primeira gestação, muito importante também, né? Intervalo entre as gestações, né? Nós vamos ver que um intervalo interpartal menor de 2 anos é um risco obstétrico. Então, e por que que esse intervalo pequeno, se foi pequeno, né? E se for muito grande, também é um problema. Por que que foi muito grande? Ah, porque trocou de marido, porque teve que estudar, né? Então, isso também pode ficar registrado. Número de recém-nascido pré-termo, né? Então, lembra que eu falei para vocês o que é considerado um recém-nascido a termo? De 38 a 42 semanas, certo? Então, com 37 ou menos, ele já é um pré-termo, e 42 ou mais já é um pós-termo. Só que aqui tem que cuidar um pouco disso aqui né, nós vamos ouvir o que ela vai dizer, mas o ideal é que a gente tivesse alguma coisa que mostrasse. Então, pedir para ela trazer a caderneta até de saúde da criança, porque lá deve estar escrito se era mesmo pré-termo ou pós-termo. Por que que eu digo isso? Porque às vezes ela diz assim, se pergunta, estava no tempo, nas minhas contas não estava. Ela diz assim, o médico disse que estava, nas minhas contas não estava, né? Por quê? Porque ela fazia uma conta com base em outra coisa, né? Mas aquela criança, às vezes, ela diz que é pré-termo, mas a criança estava perfeitinha, né, que você olhando lá nos testes, fazendo os testes lá, ela era termo, né, que tem o de Capurro, que dá a idade gestacional, então ela era uma criança a termo. Mesma coisa do pós-termo, né? Ah, nas minhas contas passou da hora. Não, criança nasce sem descamação, a criança nasce sem nenhum problema, né? Era só nas contas dela que era. Então, é tentar identificar o que é na real mesmo, né? Número de recém-nascido de baixo peso, né? Sempre ressaltando, né? O que é considerado um recém-nascido de baixo peso? Menos de 2.500 gramas, de 2,5 kg. E também devemos identificar aquele de mais de 4.000 gramas, mais de 4 quilos. Por quê? Isso já pode sugerir um diabetes, né? Então, uma macrosomia, que a gente chama, né? Um bebê muito grande para a idade gestacional. Ele é um gig.
Mortes neonatais precoces, né, aquilo que eu falei, então se morreu o bebê, nós temos que saber se ele morreu, quando que ele morreu, né. Então, se ele morreu, a gente diz que é uma morte neonatal, aquela que a morte acontece até o 28º dia de vida, né, o período neonatal é até o 28º dia de vida. Então, se é neonatal precoce, é até 7 dias, se é tardia, é depois de 7 até 28 dias. Então, quantos que morreram nessa situação e do que a criança morreu? Você teve algum NAT morto? O que é um NAT morto? É aquele que sai já da vagina morto, ou na cesárea ele é tirado e ele já está morto, tá? Então, se teve e se ela sabe com que idade gestacional a criança morreu. Isso é bem importante e também se ela sabe qual é a situação que levou à morte dessa criança. Intercorrências ou complicações em gestações anteriores. Então, aqui, gente, também tem que ter paciência e pedir para ela contar. Conta as tuas gestações, tá? Ela não precisa contar que cor que ela fez o quarto. Não, não. Então, né, a gente tem que dar uma ajudinha, assim. Mas contar, assim, situações anômalas, situações desconfortáveis, né? Problemas que ela teve em cada uma das gestações. Mas é importante você organizar essas orientações, essas informações, né? Então, primeira gestação, quando ela tinha 15 anos, tarará. Segunda gestação, quando ela tinha 19 anos, tarará, né? Muito bem. Como é que foi o puerpério dela, certo? Então, aqui também, pergunta se ela lavou cabelo, não precisa orientar tudo hoje ainda, né? Não precisa ter um chilique ainda hoje se ela não lavou cabelo, mas se ela lavou cabelo, o que ela comeu, se ela amamentou, se ela recebeu apoio, se ela sabia o que era para fazer, né. Então, investiga aí, tudo em relação ao puerpério. E aleitamento, né, do anterior. Então, se ela amamentou, por quanto tempo, quais foram os problemas que ela teve, se ela fez desmame precoce, por qual motivo, certo. Se ela tem vontade de amamentar hoje, né, se ela sabe da importância, se ela já está mais bem informada, e aí falar para ela que ela vai ser muito bem, orientada durante essa gestação. E tá, então até agora, né, gente, vou fazer aqui uma parada. Até agora, são coisas que você não tem que continuar perguntando. Isso tudo que foi perguntado até agora, você pergunta uma vez e pronto, porque já é tudo que aconteceu antes. De agora em diante, algumas situações dessas, elas vão ter que sendo repetidas, certo? Por quê? Porque elas vão mudando, né? A cada vez que ela vem na consulta, já passou um tempo e podem ter acontecido algumas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, né, da gestação atual, aquilo que a gente já viu na aula passada, então, perguntar a data da última menstruação, vamos, né, ver se ela já temos a confirmação ou não da gestação, e aí já fazer o cálculo, né, que a gente já aprendeu, o cálculo da idade gestacional e da data provável do parto, tá? Perguntar para ela se ela sabe, vamos dizer que ela já está de 8 semanas, se ela sabe quantos quilos ela tinha antes de engravidar, então a gente chama isso de peso prévio, certo? É o peso dela antes dela engravidar, para a gente já ver o que aconteceu nessas primeiras semanas. A altura dela, nós vamos então, não vamos perguntar, né, nós vamos lá e vamos medi-la, e aí, por favor, gente, toda aquela técnica que eu tenho certeza que vocês aprenderam, né, que é não se mede uma pessoa, né, com sapato, com calçado, que não pode ter, se a gente vai usar, né, o ideal é nunca usar aquela balança, sabe uma balança que tem uma haste que a gente puxa, aquilo lá não é recomendado, certo? O certo, a melhor maneira que tem para medir alguém é colocar uma fita métrica, né, na parede, grudar essa fita métrica na parede. Claro que a gente já vai colocá-la de uma altura para dar medida e coloca para cima. E aí, naquele lugar não pode ter rodapé, porque ela vai ter que ficar com o calcanhar bem encostado na parede, não no rodapé, porque o rodapé já dá uma diferença. E aí ela tem que ficar com a cabeça aqui, o queixo bem reto, e aí ela fica na frente daquela fita.
fita. E aí a gente pega uma régua e coloca a régua aqui bem em cima da cabeça e encosta na fita, tá? Pede para ela sair e fica com a régua segurando. E aí você vai ver qual é o tamanho dela, qual é a altura. Então, essa é a maneira mais correta, é simplérrima. Não, o que que precisa? Uma fita métrica, precisa uma régua e precisa, às vezes, uma coisa para quebrar o rodapé lá da unidade de saúde, né? Porque ele tem que ser retirado, certo? Nem deveria ter rodapé, né? Pela estrutura hoje, né, das edificações de saúde, nem pode ter rodapé. Mas eu tô falando dos antigamente que tinha. E aí vai pesar também, né? Não sei onde que tá meu peso aqui nessa informação, mas na hora do peso também. Gente, eu imploro para vocês, né? Agora já é faculdade, mas eu falo também isso para os técnicos, né, gente? Por que a gente pesa uma pessoa? A gente pesa uma pessoa porque tem várias análises, vários diagnósticos que vão ser feitos em relação a esse peso, ao aumento, à perda, ao IMC. Então, ele é assim como é a aferição da pressão arterial e a temperatura, o peso é extremamente importante. Por que eu estou fazendo esse discurso? Para dizer que a gente tem que ter o peso o mais real possível. O ideal, né, é fazer que nem a gente faz lá com a criança, e deve fazer, pelado, sem roupa, certo? É difícil, pelas estruturas que nós não podemos pesar as pessoas sem roupa lá, a gestante principalmente. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos manter um padrão de roupa que ela vai se pesar, certo? Então, por quê? Porque vamos imaginar que ela chegue lá, agora em agosto, no veranico que deu em agosto, e ela venha, né? Às vezes tem umas que sentem muito calor, ela vem de alcinha e rasteirinha, tá? E a gente não cuida muito, suba ali na balança. E ela sobe de rasteirinha e vestido de alcinha, vai lá, registra o peso. Ela vem daqui 2 semanas, porque deu uma dor na bexiga dela, ela vem e é aquele dia de geada. E aí ela coloca cirola, calça, bota, 3 blusas de lã, um sobretudo, gorro, né? Máscara, claro, luva. E a gente também tá cheio, né? O técnico de enfermagem tá tarefado. Suba na balança. Meu Deus, como você engordou! Você tá comendo demais ou não? Gente, lembre-se, quando ela veio, ela estava. Então, gente, o que que nós temos que fazer? Nós temos que ter um padrão. Então, claro, o que que nós vamos fazer? Primeiro, nunca vai pesar com calçado. Nunca vai pesar com jaqueta, né? Sempre é rápido. Ah, mas tá um frio louco, gente, é rápido, né? E também o ideal é nós termos um ambiente climatizado em que ela pudesse tirar o máximo possível de roupa. Certo, gente? Por quê? Porque, como eu falei, nós vamos fazer raciocínios em cima disso. E aí nós não podemos, né, cometer um erro desse de fazer uma análise que é errada. E a partir, então, do peso e da altura, nós vamos calcular o IMC. E depois nós vamos ver que nós vamos ter um lugar na caderneta de gestante e também no prontuário, deveria ter, para fazer esse registro, né, em gráfico, que é muito mais visual e muito mais fácil de fazer o diagnóstico. Outra coisa que nós vamos perguntar para ela, e isso vai ser em cada consulta, sinais e sintomas desta gestação, né? Da gestação em curso é desta gestação. Então, o que que ela está sentindo de diferente? Então, e deixar ela falar tudo, e a gente vai valorizar, vai anotar tudo. Hábitos alimentares e hidratação. Aqui tem que cuidar muito também como que pergunta, tá? Não é assim. Você toma leite, né? Você não come besteira, né? Tá, o que que ela vai responder? Se você já diz um né, ela diz: "Ah, então eu não devo comer não, não como. Toma leite sim", né. É que nem quando a gente pergunta para uma mãe, assim, né, para uma lactante, que deve ser lactante, "O neném mama só no peito, né?" Ela diz: "Aham". Mentira, às vezes é mentira, mas como você diz, você já sugeriu uma resposta, ela vai dizer: "Aham". Então aqui também, como é que a gente pergunta então: "O que que você come?" O que que você come quando você acorda? O que que você come às 10 horas? Ah, você não come às 10 horas? Você só vai registrando. Por quê? Porque depois você vai fazer todas as orientações em função disso, né? Eu não vou falar aqui das orientações alimentares, que depois vai ter um capítulo só para isso, mas aqui o importante é perguntar como. E hidratação também. O que que você bebe durante o dia? Começa assim, o que que você bebe?
Chimarrão, água, quanto que você bebe? E aí, para depois você ver, também você fazer o diagnóstico de enfermagem em cima disso. Medicações em uso, né? Mesma coisa que a gente já falou antes, ajudá-la a lembrar de tudo. Hábitos de eliminação, então, né? Se ela urina bastante, se ela segura, se ela, né, se ela evacua diariamente, ninguém vai perguntar também, você evacua, né, nós vamos perguntar, você faz cocô, você vai no banheiro, você conforme a situação, nós vamos ter que perguntar, né, você vai ao chão, né, vai aos pés, desculpa, você vai aos pés todo dia, você caga, não tem problema nenhum, por quê? Porque nós temos que entender quem é o nosso interlocutor, e nós temos que conversar com ele na língua dele, ok? Hábitos de sono e de repouso, né? Então, que horas dorme, quantas horas dorme por dia, se dorme, faz um repouso depois do almoço, você tem problema para dormir, tudo isso. Internação durante a gestação atual, né? Se ela já teve algum episódio que precisou ir para o hospital, de novo, né, álcool, fumo e outras drogas, não vou repetir. Mesma coisa com relação à ocupação atual. Aqui nós temos que então identificar exposição a agentes físicos e químicos, né? Então, físicos, sobrecarga, peso, essas coisas, e químicos, se ela trabalha como. Ela é pintora, né? Eu tinha paciente, ela que era pintora, então a gente ressaltava problema da tinta, de fazer misturas, né, de solventes, que aquilo tinha um risco, né, de inalação, então isso a gente tem que identificar. Aceitação ou não da gravidez, né, não só por ela, mas pelo parceiro, pela família, e aí é extremamente importante essa parte. Nós temos que identificar a gestante com fraco apoio social. Fraco apoio social seria aquilo que eu falei, ela não tem companheiro, ou ela não tem companheiro e o pai e a mãe botaram ela para fora de casa a hora que descobriram que ela estava grávida. Ela está morando de favor na casa de uma tia, mas que já disse que ela não vai poder ficar muito tempo porque, né? Vocês imaginam as histórias? Vocês até têm história para contar disso. Então, não que nós vamos levar ela para, nós não vamos trazê-la para nossa casa, mas nós vamos também fazer o diagnóstico e vamos fazer daí o encaminhamento necessário e vamos fornecer apoio, pelo menos psicológico, vamos dar orientação, vamos ajudá-la a resolver essa situação. Cálculo da idade gestacional, já falei, da data provável do parto, já falei. Então, isso aqui, gente, também é foto de uma página lá da caderneta da gestante, onde nós temos aqui, então, espaços para data da última menstruação, data provável do parto, e aqui, ó, deixa eu só. Agora fiquei em dúvida aqui, ó. Tem duas datas prováveis do parto, eu não consigo ver ali embaixo. Depois eu vou descobrir o que que é aquela outra ali, ó. Alguém que tem, eu tô com uma caderneta aqui que eu também não consigo. Meu óculos tá ruim ali. Mas afinal, a data provável do parto. Tipo de gravidez, então, se aqui, ó, talvez você ainda não saiba, na primeira consulta, aqui não faz mal, um dia, né, no decorrer da gravidez, quando ela já fizer um ultrassom, vem lá e já tem informação, vai preencher aqui, né, mas em algum momento vai, se é única, gemelar, se é tripla ou se não sabe. Aqui, daqui a pouco nós vamos ver os riscos gestacionais, então, nós vamos ver se é um risco habitual. O que que é um risco habitual? É aquela gravidez, de baixo risco, certo? Se é uma gravidez de alto risco, então sempre aqui onde tem a bolinha vai ser colocado um X, né? E vocês vão observar que as situações ruins ou aquelas que não são tão boas, elas estão cor de rosa, certo? Para chamar atenção. Gravidez planejada, aqui tem sim e não, vejam. O não é cor de rosa, o sim é branco. Por quê? Porque uma gravidez não planejada são sinais de alerta, na verdade, né? Então, gestações prévias. Então, aqui vai se ver se foi uma, se foi duas, se foi três, né? Tem espaço, é 0, 1, 0, 2, depois 10, 11. Acho que eu contei para vocês, né? O meu recorde, meu não, né? Eu atendi duas gestantes, duas mulheres no mesmo ano, as duas com 25 filhos.
certo? Então foi o nosso recorde, e uma delas nós ainda conseguimos encaminhá-la para. Ainda teve tempo hábil para fazer laqueadura. 25. Bem, então caberia aqui, né? 24. E aqui, ó, se alguma dessas foi ectópica, né? Então também vermelho. Daí, então dessas gestações, quantos abortos, né? Então aqui, se teve 3 ou mais abortos, vai botar o X aqui. Aqui vai colocar o número de abortos e aqui você teve mais de 3. Daí, das gestações prévias, né? Quantos partos teve e quantos desses partos foram vaginais e quantos foram cesárea. Aqui observem também, gente, que a cesárea já é cor-de-rosa, já é um sinal de alerta. Então, destas, aqui você vai colocar quantas cesáreas. E se ela teve 2 cesáreas prévias, coloca um X aqui. Tá? Por quê? Porque o ideal é não ter mais do que 2 cesáreas, né? Ainda falando sobre o parto, então, com relação ao peso do bebê aqui, ó, você teve recém-nascido com menos de 2.500 gramas, você teve com mais de 4.500, e se ela teve pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, ok? Agora vamos passar para cá. Antecedentes obstétricos, então, nascidos vivos, então, desses partos aqui, né? Quantos nascidos vivos, né? Quantos nascidos mortos? De novo, o nascido morto está em cor-de-rosa. Desses nascidos vivos, quantos ainda estão vivos, tá? Quantos desses nascidos vivos morreram na primeira semana? Lembra que eu falei que é a morte neonatal precoce? E quantos nasceram depois da primeira semana? Certo? Também vai ser colocado aqui. Final da gestação anterior a 1 ano, tá? Então, isso aqui nas duas situações. Final de gestação anterior de 1 ano. Então, não sei porque o não aqui tá cor-de-rosa, mas o sim é que deveria ser o alerta, né? Sim. Agora, antecedentes clínicos, aquilo que a gente já viu, né, na aula até agora. Então, veja que todos os sims estão em cor-de-rosa. Por quê? Então, diabetes, infecção urinária, infertilidade, cardiopatia, tromboembolismo, hipertensão arterial, citologia pélvica uterina com problema, tá? E outros problemas. Gestação atual também, todos os sims estão vermelhinhos. Então, se ela fuma, e aqui tem que colocar, ó, o número de cigarros por dia. Se ela é usuária de álcool, de outras drogas, se ela sofre violência doméstica, se ela é portadora de HIV ou AIDS, se ela tem sífilis, toxoplasmose, infecção urinária. Isso nós vamos descobrir depois quando a gente fizer os exames, né? Se ela tem anemia. Então, aqui, ó, tudo aqui ainda vem de exames, né? Depois eu vou falar melhor, então, dessa parte aqui. Eu volto nesse item. Bem, daí, gente, nós vamos então classificar essa gestação como gestação de risco habitual, que é a gestação de baixo risco, ou gestação de alto risco. Mas isso nós vamos deixar para outra parte da aula. Até a interação.